Graças e paz, irmãos. Queremos desejar a bênção de Deus sobre a vida de todos os irmãos. Nós que estamos iniciando este culto para louvor e engrandecimento do nome do nosso Senhor. Quero começar esse culto agradecendo a todos os irmãos da igreja, pessoas amigas que tiveram uma preocupação muito grande com Mabel e comigo, nesse período em que ficamos monitorados pela saúde, pela graça de Deus. O exame da Mabel deu negativo para a Covid, fazendo com que, mesmo estando dentro de casa, nós tivéssemos a oportunidade de ter momentos muito preciosos de reflexão, de oração, na leitura da Palavra de Deus, e por isso somos muito gratos a Deus pela bênção que Ele veio nos dar e também pelas orações de todos os irmãos. Eu quero convidar os irmãos a estarmos abrindo a nossa Bíblia no texto que se encontra em Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao verso 15, que nos diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto que o apóstolo Paulo menciona no livro de Colossenses fala sobre um ato da graça da parte de Deus muito grande, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, em ter cancelado a nossa culpa, cancelado os nossos pecados, a nossa dívida com o Senhor Deus e nos reconciliando, fazendo com que, através do seu sacrifício, tivéssemos oportunidade de ter novamente a reconciliação com o nosso Deus. Hoje pela manhã, na nossa igreja, temos a celebração da Santa Ceia e, através desta comunhão, nós temos a oportunidade de ser edificados, sabendo o que Cristo fez a nosso favor. E por isso temos motivo grandioso para estarmos orando diante do nosso Deus. Vamos estar orando. Pai, queremos te dar graças pelo amor incomensurável do Senhor a nosso favor, tendo nos concedido a Cristo Jesus como Senhor na nossa vida, morrendo no nosso lugar, carregando os nossos pecados e cancelando o nosso pecado na cruz, mas ressuscitando, para que, ressuscitando junto com Ele, nós viéssemos a ter uma nova vida em Cristo Jesus, a qual devemos de viver para agradar ao Senhor e para te glorificar de todo o nosso coração. Aceite o culto que rendemos neste momento e que todas as coisas que vierem a estar sendo expressado através de cânticos de louvor, da leitura da Tua Palavra, da mensagem, venha trazer grande edificação para a vida de todos nós. Seja conosco, Pai, nós te oramos no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Espírito
quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo 2. Há 2 domingos atrás nós estávamos desenvolvendo uma sequência de estudo baseado nesse livro e nós queremos estar dando sequência a tudo aquilo que a gente pode perceber pelas orientações que Deus deu ao apóstolo Paulo para trazer uma edificação muito grande para os nossos irmãos na igreja de Éfeso. E no capítulo 2, verso 1, ele nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas o texto que também quero me basear está na sequência dele, a partir do verso 12, ou melhor, a partir do verso 11, onde nos diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A sequência que a gente vê a partir do verso 11 até o final do capítulo, ele tem tudo a ver com a realidade que o apóstolo Paulo vem mostrando do que Deus fez na vida das pessoas, na vida daqueles irmãos da cidade de Éfeso, em levá-los a se converterem a Cristo Jesus. A gente percebe logo no primeiro verso, que foi o último estudo que nós estivemos desenvolvendo com os irmãos, a realidade do que Deus mostra no antes da vida sem Cristo Jesus e depois de ter tido um encontro com Cristo Jesus, a realidade do que vai se tornando a nossa vida. Tanto que nós procuramos mostrar essa expressão baseado exatamente na realidade da manifestação da graça salvadora de Deus em estar convertendo a pessoa, transformando os seus hábitos, transformando a sua maneira de ser, mas acima de tudo libertando a pessoa do jugo do pecado. Por isso ele inicia o verso 1 exatamente com essa expressão. Ele, se referindo a Cristo Jesus, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Eu lembro e quero lembrar aos irmãos que a pessoa sem Cristo Jesus é como se fosse uma pessoa completamente morta, mesmo que tenha todo o vigor na sua vida, se envolvendo com muitas coisas, procurando conquistar e realizar grandes coisas, mas se não tem Cristo Jesus na sua vida, tudo que procura viver nessa vida, ela se torna vã, porque não tem a esperança em Cristo Jesus. E ao encontrar essa expressão da graça manifestada em Cristo Jesus, que é a graça salvadora pela fé, que transforma a vida das pessoas, passa a ter o privilégio de realmente participar do corpo vivo de Cristo Jesus, da sua igreja, pessoas completamente convertidas e transformadas pelo poder do sangue de Jesus,
que foi derramado a favor de todos nós, para que, crendo nele, tenhamos vida e vida em abundância. E quando chega a partir do verso 11, é interessante o apóstolo Paulo falar em determinados momentos, procurando deixar bem claro dois tipos de pessoa, ou vamos colocar isso entre aspas, ele coloca realidades de etnias ali. Porque nós sabemos que a cidade de Éfeso era uma cidade grega, onde basicamente toda a sua população era gentílica, e sendo gentios, eles tinham uma diferença muito grande entre os judeus. E ali o apóstolo Paulo mostra que a realidade do Evangelho de Cristo Jesus, que veio libertar dos nossos pecados, fazendo com que as pessoas se tornassem salvas por meio do seu sacrifício, mas unindo essas pessoas, é como se ele estivesse mostrando a seguinte realidade. No Evangelho de Cristo Jesus, o que Deus passa a formar é um novo povo. É um povo completamente diferente, um povo redimido pelo Senhor. Mas dentro desse contexto, nós poderíamos compreender da seguinte forma. Havia os judeus que habitavam ali, que haviam conhecido e compreendido o Evangelho de Cristo Jesus, mas os judeus eram aquelas pessoas descendentes de Abraão que pertencem ao povo de Israel. Os gentios, eles eram as pessoas não judeus. Todos os que não pertencem ao povo de Israel, que não tinha a tradição judaica, eram considerados como gentios e muitas vezes repudiados pelos judeus. Mas veja, a partir do verso 11, como o apóstolo Paulo vai colocando. E desse texto, tanto do verso 11 até o final do capítulo, lá no verso 22, a gente vai ver coisas interessantes. E eu quero dividir esse texto em 3 partes para que todos nós sejamos edificados e a nossa compreensão seja tranquila, seja fácil de nós percebermos o que Deus vai falando por intermédio do Paulo à igreja de Éfeso nesse sentido. Perceba no verso 11 quando ele começa dizendo: portanto, lembrai-vos que outrora, ele está se referindo ao passado, ou seja, ao passado antes de conhecer a Cristo Jesus. E até o verso 13 ele vai colocando a seguinte realidade: vós, gentios na carne, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O verso 13 ele mostra exatamente uma transição do passado para o presente. Mas agora, as 2 palavras que eu gostaria que você percebesse nesses versos é o outrora, o apóstolo Paulo mencionando de como era a vida dessas pessoas que haviam se convertido a Cristo Jesus antes de conhecer a Ele, mas o momento presente, agora, em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. O primeiro ponto que a gente percebe nesse texto, que o apóstolo Paulo procura se referir ali, está relacionado com exatamente esse aspecto de quem éramos no passado. Quem eram as pessoas outrora, antes de ter esse encontro com Cristo Jesus. Percebam a maneira como Paulo vai mostrando isso no verso 11, como se estivesse dizendo, primeiro, os gentios eram objeto de total desprezo dos judeus. Porque ele vai dizendo assim, os judeus, eles se achavam o único povo de Deus por causa da circuncisão. E a expressão que o apóstolo Paulo utiliza ali para identificar eles está relacionado com exatamente essa expressão quando ele diz gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que, ou seja, os incircuncisos sendo os gentios, por aqueles que se intitulavam circuncisos, ou seja, os judeus. Só que o apóstolo Paulo, nas 2 expressões, ele vai se referir que era um rito a qual
foi instituído no Velho Testamento ainda como um símbolo da aliança que Deus fez com Abraão, mostrando que era algo feito na carne. A circuncisão em que todo judeu nascido homem ao 8º dia tinha que se submeter como o símbolo da aliança de Deus com o povo. Mas só que Paulo faz a seguinte expressão, como se estivesse dizendo assim: olha, os judeus se orgulham de serem assim e desprezavam os gentios por não serem circuncisos. Só que Paulo, ao enfatizar, ele diz que era uma atitude meramente humana, em que os judeus já haviam perdido o real simbolismo e, não compreendendo a realidade em Cristo Jesus, fez com que eles tivessem esse comportamento em fazer essa diferença entre judeus e gentios. Mas tanto judeus como gentios, eles necessitavam de gozar da circuncisão espiritual, ou seja, serem circuncidados no coração, pelo sangue poderoso e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, os gentios, eles tinham essa diferença em serem desprezados pelos judeus por causa da circuncisão. No entanto, a segunda coisa que a gente vê, você vai observar isso na sequência do texto, no verso 12, que, por outro lado também, neste passado, os gentios estavam espiritualmente alienados. Vamos observar as expressões que Paulo utiliza. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: naquele tempo, ou seja, outrora, se referindo ao passado, eles estavam sem Cristo. Eles estavam separados da comunidade de Israel. Eles não tinham a esperança em Cristo Jesus por não terem conhecimento do Messias prometido a Israel. Eles não tinham o Deus único e verdadeiro. E isso mostrava a necessidade em que os gentios viessem a ter a compreensão. E aqui eu quero fazer menção um texto que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou muito claro lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 22, quando no encontro dele com a mulher samaritana, ele veio a dizer que a salvação vem dos judeus. Ou seja, foi o povo que Deus escolheu para trazer a salvação ao mundo. Só que quando Cristo Jesus veio ao mundo, cumprindo todos os propósitos de Deus, morrendo na cruz, foi aberto um leque, ao qual, formando um novo povo, misturando raças, etnias, pessoas, sem fazer diferenças. Se nós trouxermos para o contexto dos nossos dias hoje, a gente diria que o que Cristo Jesus veio fazer foi unir todos aqueles, sejam pessoas de tradição evangélica, de tradição católica, de outras religiosidades espíritas, religiosidades orientais, sendo que essas pessoas, conhecendo a Cristo Jesus e tendo um encontro vivo com Ele, passa a ter uma nova identidade em Cristo Jesus, se tornando um novo povo. E por isso nós temos que estar sempre nos perguntando qual era a nossa condição antes de conhecer a Cristo Jesus. Porque quando nós nos encontramos, Ele faz essa mudança, essa transformação. Há uma outra expressão que o apóstolo Paulo se refere aos romanos, que quando o Evangelho de Cristo Jesus penetra na vida da pessoa, não há judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, mas todos aqueles que se encontram com Jesus passam a ser uma nova criatura. E por isso você tem que perceber a transição que o apóstolo Paulo faz no início do verso 13, quando ele diz: mas agora, em Cristo Jesus. Mas se referindo ao momento presente, que tem esse encontro com a pessoa de Cristo Jesus, aonde vem a segunda parte desse texto, no tempo presente, que o apóstolo Paulo vai dizendo: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, ou seja, não conheciam as promessas de Deus feitas a Israel da vinda do Messias prometido,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, tanto judeus quanto gentios, quanto seja você nascido no contexto evangélico ou nascido no contexto católico, mas conhecendo a Cristo Jesus, sendo unido e lavado pelo sangue de Cristo, Deus fez um só, ambos fez um só povo, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade que havia entre gentios e judeus, inimizades que às vezes nós encontramos até nos nossos dias hoje, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse um só povo. Assim como no primeiro ponto nós mencionamos a realidade de quem éramos outrora, ou quem os Efésios eram no passado, ou até mesmo a nossa vida, quem éramos sem Cristo Jesus, a partir do verso 13 até o verso 18, o apóstolo Paulo vai procurar mostrar o que Jesus Cristo fez para mudar essa realidade. O que Cristo fez para aproximar os gentios a si mesmo e para reconciliá-los com os judeus, tornando ambos um só povo. Percebam as expressões que você vai encontrando nesses versos, como por exemplo, no verso 15 você vai observar ali o termo em que o Paulo usa, aboliu. Jesus Cristo, ele veio abolir, e uma das coisas que ele menciona de maneira bem clara ali é quando ele diz a lei dos mandamentos. Aqui a gente tem que fazer uma compreensão muito clara, porque isso não está em hipótese nenhuma contradizendo o que lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus começa a citar o Sermão do Monte, no capítulo 5, num dos versos ali, ele diz que Jesus Cristo veio para cumprir todas as leis. E ali ele vai fazendo menção de algumas leis, dando uma interpretação mais profunda, como por exemplo, quando ele diz, não adulterarás. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Um outro exemplo que Jesus Cristo utiliza ali é o não matarás. Só que ele diz que se chamar o seu irmão de tolo, você já está assassinando este irmão. Ele dá uma interpretação mais profunda, utilizando exatamente exemplos das leis morais que os judeus tinham como grande orgulho estar cumprindo para alcançar o propósito que eles queriam que Deus viesse a conceder a ele. É como se raciocinasse o fato de alcançar a salvação pelo cumprimento das leis morais. Só que quando o apóstolo Paulo ele diz, olha, Jesus Cristo aboliu a realidade das leis e dos mandamentos, ele não está se referindo totalmente à questão das leis morais ou até mesmo das leis cerimoniais encontradas nos textos em Deuteronômio. É como se ele virasse e dissesse assim, a salvação não vem pelo cumprimento da lei, mas sim, Cristo Jesus cumpriu a lei, mas nós passamos por meio de Cristo Jesus a ter uma observância da lei para viver conforme Cristo quer que a gente venha viver para dar testemunho à sociedade de quem é Jesus Cristo na nossa vida. É como se Cristo estivesse desobrigando da lei como caminho de salvação. Instituiu a graça salvadora através do seu sacrifício na cruz, tendo a lei moral como um padrão de comportamento a qual nós devemos de estar observando e vivendo para dar o testemunho de que Cristo Jesus é o nosso Senhor. Mas ainda na sequência do verso 15, ele vai utilizar também a seguinte expressão, de que Cristo criou uma nova realidade, ou a expressão que ele utiliza ali, tornando novo homem, fazendo a paz por meio do seu sacrifício. Em Cristo Jesus,
tanto judeus como gentios, eles compartilham a mesma vida, a vida nova, a vida em Cristo Jesus, a mesma liberdade, a salvação comum encontrada por meio de Cristo Jesus, tornando exatamente ambos um só povo por meio da fé em Jesus. Jesus foi aquele que reconciliou os judeus e os gentios juntamente com Deus o Pai, através da paz que Ele veio nos conceder, que foi estabelecida por Cristo na cruz, reconciliando tanto judeus como gentios, sendo ambos pecadores, necessitados da ação salvadora de Deus para a sua transformação, para se tornar uma nova criatura, para ser um novo povo, um povo exclusivo de Deus, como o apóstolo Pedro também menciona na sua carta. E a terceira e última parte do texto você vai encontrar a partir do verso 19 até o final do capítulo, verso 22, quando uma expressão dentro do texto ele vai começar a dizer assim, ou seja, exatamente com esta palavra, assim, né? Ou seja, Paulo falou sobre o passado da vida da pessoa, dos gentios, antes de Cristo Jesus, a forma presente ao encontrar a Jesus Cristo, se tornando agora reconciliados com Deus, e assim, né, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito do Senhor. O que o texto vai mostrando, a gente pegando os dois pontos anteriores, ou seja, o que era no passado, o que eram outrora, o que Deus fez no presente, tornando um novo povo, uma nova criatura em Cristo Jesus, é como se no momento do verso 19 em diante, Paulo trouxesse a seguinte consciência: quem somos nós? Quem é o seu povo? Quem é a sua igreja? Crentes judeus, crentes gentios, gozam do mesmo benefício, privilégio e responsabilidade em Cristo Jesus. Vá percebendo as expressões que Paulo utiliza a partir do verso 19, quando primeiro ele diz assim, olha, já não sois, ele vai repetir esse termo mais de uma vez ainda nesse verso. Primeiro ele vai dizer, já não sois estrangeiros, já não sois peregrinos, mas sois concidadãos dos santos. É como se ele virasse e dissesse assim, em Cristo Jesus você se torna a nação de Deus. Em Cristo Jesus, tanto judeus quanto gentios se tornam a nação de Deus. Já não existe distinção de etnia. Eu me lembro uma história que eu ouvi relacionada à realidade muito no passado, aqui do Turvo, em que a cidade era dividida em duas a partir do Rio Turvo ali. Em dizer que do Rio Turvo para um lado era considerado a região dos crentes, do Rio Turvo em direção ao centro era considerado a região dos católicos. E muitas histórias ouvi de conflitos existentes entre famílias relacionadas aos seus princípios religiosos. É como se você simplesmente parasse e pensasse em Cristo Jesus vindo e fazendo uma grande transformação em toda essa realidade, fazendo com que tanto pessoas de um lado do rio em direção ao nosso bairro aqui na igreja, pessoas genuinamente convertidas em Cristo Jesus,
viesse a ter paz e amasse profundamente as pessoas do outro lado do Rio Turvo, e pessoas que passaram a conhecer a Cristo Jesus, unindo, tornando um só povo, formando uma nação, a nação, povo de Deus. Em Cristo, tanto um lado como o outro, no nosso contexto em Efésios, tanto gentios como judeus, passaram a fazer parte do povo de Deus, ou, segundo a expressão que você encontra no verso 19, se tornando concidadãos, cidadãos do reino de Deus. A segunda expressão que o apóstolo Paulo vai utilizar em quem somos agora é quando ele vira e diz, também ainda no verso 19, ao dizer, mas sois da família de Deus, sois da família de Deus, edificados sobre um fundamento. Aqui tem duas expressões. Primeiro, a realidade que o apóstolo Paulo coloca em colocar um peso muito forte em dizer que se torna família de Deus. Família de Deus aqui tem um sentido muito específico, tem um sentido de pertencimento. É como se trouxesse a lembrança do que Paulo fala ainda no capítulo 1, em dizer que nós não somos órfãos, fomos adotados em Cristo Jesus para pertencer a Deus, fazer parte da sua família, tornando-se irmãos em Cristo Jesus, sendo filhos do Deus Pai, tendo a Deus Pai como o nosso único Deus vivo e verdadeiro, tendo a Jesus Cristo como Senhor na nossa vida. Esse sentido de pertencimento, ele cria dentro de nós uma identidade e uma ligação pelo sangue precioso que Jesus derramou na cruz a nosso favor. E o outro termo que a gente encontra, que ele vai mencionando isso a partir do verso 19 até o final do capítulo, verso 22, é que nós somos templo, e ele utiliza a expressão edificados sobre fundamento, aonde nós estamos alicerçados sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus, sendo construído como um edifício bem ajustado. E esse edifício é construído sobre a base sólida da pessoa de Cristo Jesus, passando a ser propriedade exclusiva de Cristo, um edifício santo para glorificar a Deus. Em Cristo Jesus, tanto judeus quanto gentios, pessoas de um lado do rio ou do outro lado do rio, quando se encontram com Cristo Jesus, sendo edificados para se tornar habitação de Deus por meio do seu Santo Espírito. Sabendo dessa realidade, quem éramos no passado, o que Deus fez na nossa vida e o que nós nos tornamos a partir de Cristo Jesus, nós temos que fazer a seguinte reflexão. Qual é a essência da nossa vida como Igreja de Cristo Jesus, segundo aquilo que a gente aprende e percebe de Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. Há uma palavra de um grande pastor chamado John Stott, que num dos seus livros ele disse assim: pergunto a mim mesmo se há alguma coisa mais urgente hoje para a honra de Cristo e para a propagação do Evangelho do que isto, a igreja ser vista como tal. Ou seja, a igreja ser vista como essa propriedade exclusiva de Deus. Uma nova humanidade, um modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados que amam ao seu Pai e se amam uns aos outros, a habitação evidente de Deus pelo seu Espírito. E é somente então que o mundo crerá em Cristo como o Senhor da sua vida, como aquele que traz paz. Cristo Jesus, ele instituiu a sua igreja, convertendo pessoas das mais diversas etnias, princípios religiosos e formas diferentes para formar um povo, para viver em amor em Cristo Jesus,
para que o mundo creia que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Como nós temos vivido como Igreja de Cristo nos nossos dias? Será que temos refletido como Igreja essa nova essência adquirida em Cristo? Que essa essência esteja no seu coração e que você vivencie isso a cada momento, todos os dias da sua vida, em nome do Senhor e para a glória do nosso Deus. Amém. Queremos agradecer esse momento muito especial com todos que estiveram nos acompanhando no decorrer deste culto. Se a mensagem edificou muito a sua vida, nós queremos estar pedindo que você compartilhe isso com outros irmãos, para que também sejam edificados através da palavra de Deus. E que todos possam ter uma semana embaixo da bênção e da graça do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor grandioso do nosso Deus e Pai e a ação poderosa do seu Espírito seja com cada um de nós desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe.